Meus irmãos, eu quero dizer da nossa alegria em participar desse encontro. Nós tivemos ontem pela manhã em Itabuna, já com alguns pastores, conversamos um pouco sobre o projeto Igreja Multiplicadora, o desafio de plantarmos igrejas em todo o Brasil, tem sido uma bênção. E eu talvez seja assim, estranho de alguns de vocês, mas não tanto, porque eu sou missionário das igrejas batistas do Brasil há 29 anos, eu, a esposa, os nossos filhos. Então nós partimos para o campo missionário em 1985, mês de fevereiro, deixando o Rio de Janeiro e indo em direção ao sertão da Paraíba, onde trabalhamos no sertão 16 anos, plantando igrejas, e depois 9 anos coordenando o trabalho missionário nos 6 estados do Nordeste, de Pernambuco até o Maranhão. Então eu sou o missionário de vocês, Estou sendo sustentado pelas orações dos irmãos, que fazem as igrejas batistas, e queremos dizer assim da nossa alegria em poder participar da obra missionária. E a nossa primeira palavra aqui é uma palavra de gratidão, porque ser missionário é algo assim muito especial. Deus nos chamou para isso. Minha esposa é médica pediatra e ela fez medicina para servir a Deus no campo missionário, não foi para ganhar dinheiro, Eu digo a ela hoje, com essa falta de pediatra no Brasil, poderia estar ganhando muito dinheiro, mas ela diz assim: eu fiz medicina para servir o meu Deus. E ela tem sido uma bênção, servindo nas cidades onde nós temos trabalhado, cuidando das crianças, atendendo as pessoas e fazendo a obra missionária. Então o tempo dela de medicina hoje é um plantão por semana somente, e o restante do tempo é missões. Então, meus irmãos, tem sido muito bom poder servir a Deus e ter contato com os irmãos durante esse tempo todo. Agora nós estamos por um período no Rio de Janeiro, não sei quanto tempo, já nos apresentamos para ir para a Amazônia, lá nos ribeirinhos, onde tem a maior carência de tudo, Se Deus quiser nos mandar para lá, nós vamos para lá, servindo a Deus naquele lugar. Tem muita coisa para fazer ali na Amazônia, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Mas devemos continuar orando pelo trabalho missionário. É um desafio, trabalhar na obra missionária. E conhecer vocês é uma alegria muito grande. Todo lugar que eu chego, eu tenho a minha família, que está junto nesse trabalho missionário, orando e contribuindo financeiramente, para que o trabalho possa prosseguir. Então nós queremos trazer um abraço aqui do pastor Fernando Brandão, que é o nosso secretário executivo, e também da família missionária. Hoje são mais de 700 missionários espalhados pelo Brasil, Nós temos mais 700 fora do Brasil, em outros países, em 23 países, fazendo o trabalho missionário, plantando igrejas. Isso tem sido muito bom. Então nós queremos agradecer aqui a associação, a diretoria, a vocês que nos possibilitaram essa vinda aqui, para conhecer as igrejas, conhecer os irmãos e poder participar desse momento aqui de culto. O que vamos fazer? Na verdade, nós estamos diante de um desafio muito grande, não só da Igreja Batista, mas das igrejas evangélicas do Brasil. O nosso Brasil está aí com 196 milhões de habitantes, é muita gente nesse Brasil. Juntando todos os evangélicos, todos, e eu digo que entra também um pouquinho de joio nesse meio, dá 42 milhões. Então nós temos ainda no Brasil 154 milhões de pessoas que não conhecem Jesus, não tem nenhuma experiência de salvação, Então nós estamos diante de um grande desafio, e é claro que essa associação se reúne para pensar nos desafios, A associação está preocupada com essa área toda aqui, mais de 200 quilômetros de extensão, e que precisa ser alcançada com a mensagem do Evangelho. Nós precisamos alcançar o povo, precisamos chegar com o Evangelho de Cristo, porque onde o Evangelho não chega, as pessoas vão crer em qualquer coisa,
servir a qualquer Deus, né? E aí que a gente vê as pessoas, né, enganadas, muita gente aí enganando, vendendo oração, né? Pessoa para ter uma oração pela saúde tem que pagar. Nada disso é bíblico, mas é o que as pessoas ouvem e o que as pessoas estão entendendo ultimamente. Então nós queremos pensar um pouco dentro dessa visão de igreja multiplicadora. Nós conversamos ontem com os pastores sobre isso, colocando os princípios do livro de Atos dos Apóstolos, que são os princípios que ainda funcionam e sempre funcionarão. A gente inventa modelo, inventa isso, inventa aquilo, mas na verdade, em termos de alcançar pessoas para Cristo, a gente não precisa inventar nada, já está escrito na Bíblia, né? Vocês acreditam que a Bíblia é completa? Amém. Claro que é completa, né? A Bíblia é completa, a gente fica inventando modelo disso, e modelo daquilo, e uma estratégia assim, e outra estratégia, como fazer para alcançar o Brasil. Eu digo, meus irmãos, está tudo escrito, é só seguir o exemplo de Jesus, é só seguir o modelo de Jesus, o modelo que nós temos lá no livro de Atos dos Apóstolos, e aí nós vamos conseguir fazer um grande trabalho de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, alcançando vidas para Jesus. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho, levar a salvação de Jesus. É para isso que a igreja existe, né? A igreja não existe para outra coisa a não ser levar o Evangelho, ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, compartilhar a salvação, né? Ensinar as pessoas a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa função como igreja. Quando eu digo igreja aqui, eu não estou dizendo templo, é porque templo é tijolo e cimento como qualquer outra coisa. Igreja é gente, né? Aliás, nós temos um erro teológico muito grande, um erro que nós ainda, né, não apagamos da nossa memória. Você passa à frente do templo e diz: olha aí a igreja. Não é igreja, igreja é gente, né? Aí você fica chamando de tijolo de igreja, né? E isso é errado, teologicamente é errado. Isso é uma herança do catolicismo romano, né? Essa é uma herança que nós temos e que nós precisamos tirar da nossa mente. Quando a gente quer dizer templo, aí você sabe que é um prédio. Quando quer falar igreja, você sabe que é o povo, né? Então a igreja não está ali, a igreja está espalhada na cidade toda, né? A igreja está dentro das casas, nas famílias, em todo lugar. Então nós precisamos mudar essa nossa postura diante do Evangelho de Cristo. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre os desafios da evangelização do nosso Brasil. Em igreja multiplicadora a gente pensa nesses desafios, a gente pensa na realidade espiritual do nosso povo, a gente pensa, né, naquelas palavras de Jesus e como alcançar, né, as pessoas, como alcançar o Brasil com a mensagem de Deus. E meus irmãos, nós precisamos pensar agora de manhã em algumas coisas, e eu quero convidar vocês a pensarem comigo. Vamos analisar, vamos avaliar, porque nós estamos diante de um país tão grande que precisa de Jesus e nós não estamos conseguindo alcançar esse país. Por quê? Vou dizer por quê. Porque enquanto nós ganhamos uma alma para Jesus, olha, que uma alma salva vale mais do que o mundo todo. Mas enquanto nós ganhamos uma pessoa para Jesus, nas maternidades, né, nascem 4, 5 crianças. Então nós nunca conseguimos ter mais gente. Isso quer dizer, meus irmãos, estamos satisfeitos com o crescimento dos evangélicos no Brasil? Sim. Agora, no ritmo que nós estamos crescendo, algum dia vamos alcançar o mundo? Não, né? Porque cada dia que passa tem mais gente perdida. Cada dia que passa aumenta o número de pessoas perdidas. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei o censo do IBGE de 1970. No censo de 1970,
o Brasil tinha 94 milhões de habitantes. Quem lembra da Copa do Brasil de 1970? O hino da Copa era 90 milhões em ação, né? O hino que ficou marcado naquele tempo. Então 94 milhões de habitantes. Eram 4 milhões e meio de evangélicos. Então quase 90 milhões de pessoas, 89 milhões e 600 mil pessoas que não conheciam Jesus. 1970 para 2010 são 40 anos. E nós temos hoje 196 milhões de habitantes, com 42 milhões de evangélicos aproximadamente. E nós temos hoje 154 milhões de pessoas que não têm uma experiência salvação. Então você veja que aqui o avesso da pesquisa, eu peguei o avesso da pesquisa, né? Que a gente olha os números que nos interessam, mas eu peguei o outro lado da moeda. Em 1970 eram no Brasil 99 milhões de pessoas sem Jesus. Hoje são 154 milhões de pessoas sem Jesus. Então eu quero dizer que quase dobrou o número de perdidos em 40 anos. E daqui 40 anos dobra de novo. O que fazer? O que nós vamos fazer como igreja? O que a associação vai fazer? O que junta de missões vai fazer? O que a junta de missões mundiais vai fazer? Missões nacionais? Como alcançar o nosso país? Nós temos uma vantagem, que não existe nenhuma instituição no mundo como a igreja. Existem muitas instituições boas neste mundo, mas como a igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que tem o Espírito Santo de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardarem todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Jesus está dizendo: igreja, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Amém, aleluia. Jesus está conosco. Vocês lembram que ele disse: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou ressuscitar ao terceiro dia, depois eu serei assunto ao céu, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu irei, mas mandarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo. Então a igreja tem o Espírito Santo. E aí nós vamos em Atos capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Quando a igreja estava reunida, nós vemos aí o Espírito Santo descendo sobre a igreja, exatamente aquilo que Jesus havia ordenado para a sua igreja. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo há de descer sobre vocês. E aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo dele, e o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está no meio da sua igreja. Eu gosto muito de Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, quando aquela carta de Jesus para a igreja, e ele diz: eis que eu caminho no meio da minha igreja. Jesus caminha no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Ele está dizendo: eu estou no meio da igreja e eu caminho no meio de vocês. E eu não tenho dúvida que nessa manhã Jesus está aqui. Agora, o que ele disse também naquela carta? Ele disse: vocês não me amam mais como me amavam no princípio.
Oxalá que vocês me amassem do jeito que vocês me amavam no princípio. Mas vocês não me amam mais como amavam no princípio. Vocês deixaram o primeiro amor. Meus irmãos, Jesus está no meio da sua igreja. Ele conhece a realidade da igreja. E Ele sabe o que está precisando na vida da igreja. Quer dizer, igreja, eu e você, na nossa vida. Ele sabe o que está precisando. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos amar a Jesus. Precisamos nos dedicar a Jesus. E esse é o grande desafio. E a Bíblia diz que a lei da semeadura é uma só. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Não existe uma grande colheita para quem semeia pouco. E esse é um dos problemas da igreja. A igreja está semeando pouco o Evangelho de Cristo. Eu pergunto, quem está semeando o Evangelho? Muita gente está deixando o pastor e o departamento de evangelismo da igreja. E o restante, todo mundo sentado no banco assistindo o culto. Meus irmãos, não é esta a igreja de Jesus. Ninguém foi salvo para assistir culto ou só participar do culto e voltar para casa. Nós fomos salvos para sermos testemunhas de Jesus e agora levar o seu evangelho para outras pessoas. Eu questiono a salvação de quem não testemunha de Jesus. Eu não sei se é salvo ou não. Porque a pessoa que é salva, que sabe da transformação que Jesus fez na vida dela, ela quer compartilhar isso com todas as pessoas. Assim como Pedro e João disseram lá na porta do templo, quando disseram a eles: vocês não podem mais falar de Jesus. Ele disse: importa-nos antes obedecer a Deus e não aos homens, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e temos ouvido. Era o compromisso do cristão, de compartilhar, de dizer: há salvação em Jesus. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Todo mundo precisa saber que Jesus está vivo. E eles corriam, mesmo diante das leis, mesmo diante da perseguição daqueles imperadores, eles não podiam deixar de falar de Jesus para as pessoas que estavam à sua volta. Isso é a igreja. A igreja de Jesus precisa estar envolvida com esse testemunho. A igreja de Jesus não pode estar calada. Nós não podemos nos fechar dentro de 4 paredes de um templo e deixar as pessoas indo para o inferno. Isso não é justo. Precisamos levar o Evangelho para todas as pessoas que vivem à nossa volta. Mas a grande questão hoje é a seguinte: por que ainda não conquistamos a pátria para Cristo? Agora, como batistas, nós estamos há 130 anos cantando: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. E nós não alcançamos essa pátria. O que está acontecendo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Então eu entendi, meus irmãos, depois de uma análise, eu entendi que o problema se resume em 3 palavras: falta de paixão. Falta de paixão. Paixão pelas almas perdidas. Falta paixão. Meus irmãos, nós dizemos que amamos as pessoas, mas nós estamos vendo as pessoas irem para o inferno e não estamos fazendo nada. Eu digo que amo o pai, amo minha mãe, amo minha família, mas o que eu estou fazendo pela salvação da minha família? Falta de paixão. Este é o grande problema, esta é a grande dificuldade em nossos dias. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus é nosso exemplo. Ele que criou a igreja, Ele que organizou a igreja, e Ele deu exemplo à igreja. Jesus ficava parado no templo, dentro de 4 paredes? Não, senhores. Jesus ia onde as pessoas estavam. Todos os dias nós encontramos Jesus andando no meio do povo, curando os enfermos, alimentando os famintos, dando vista aos cegos, libertando aqueles que eram oprimidos de Satanás.
andando pelas vilas, pelas cidades, em todos os lugares. Jesus estava fazendo o trabalho. Jesus ajudou as pessoas em suas necessidades. Jesus treinou discípulos. Jesus mostrou àqueles discípulos, a eles o mundo, e disse: olha, o campo é o mundo. O campo de vocês é o mundo. E vocês agora precisam ir para esse campo, levar a boa nova de salvação às pessoas. E aí ele enviou de 2 a 2. E agora, meus irmãos, esse trabalho que foi iniciado por Jesus, ele colocou sobre a igreja que ele começou. E esse trabalho agora está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Nós temos responsabilidade. Fazer missões é a tarefa principal da igreja. Eu disse ontem que não existe a expressão: a minha igreja é uma igreja missionária, porque isso é redundante. Toda igreja tem que ser missionária. Se não for missionária, não é igreja, porque a igreja foi formada para fazer missões. Se ela não faz missões, ela não é igreja. Entendeu? Então a igreja tem que ser igreja. Igreja está preocupada 24 horas por dia com pessoas que estão perdidas. Igreja está preocupada com as pessoas que vivem nas trevas. A igreja está aqui nesse mundo como atalaia de Deus. Ezequiel falou sobre isso. Ele disse: filho do homem, eu te dei por atalaia aos filhos de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo sem demora. Quando eu disser ao pecador: você está condenado à morte, se você não entregar a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa dos seus pecados, mas você será castigado também. Terá que prestar contas diante de mim pela vida daquela pessoa. Ezequiel capítulo 3, versos 16 e 17. Olha, eu tremo aqui diante desse texto. E eu recebi a mensagem de Deus, e eu agora tenho o compromisso de pregar essa mensagem para as pessoas. E ai de mim se eu não fizer isso. A pessoa vai ser condenada, mas Deus vai requerer o sangue desta pessoa da minha mão. Então eu preciso ter cuidado com isso. E agora é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos colegas pastores, missionários, Deus não tem plano B para a salvação do mundo. Vocês já ouviram falar em plano B? Plano B, quando o plano A não funciona, aí vai para o plano B. Então todo mundo que faz um planejamento, faz uma estratégia, então ele tem plano A, plano B, plano C. Agora Jesus não fez nada de plano B nem plano C. O plano de Jesus é um só. Um só. A salvação do mundo através da sua igreja. E aí, se a igreja falhar, Deus não tem um plano. Vocês já encontraram outro plano na Bíblia? Não tem. Então isso equivale a dizer que Jesus confia na igreja. Ele sabe que a igreja não vai falhar. A igreja pode passar por momentos difíceis, mas a igreja não pode falhar. Aí você poderia dizer: mas pastor, se a igreja falhar, se a igreja falhar, as pessoas morrerão perdidas e irão para o inferno. Olha que responsabilidade. Você imagine que responsabilidade nossa diante do mundo que vive à nossa volta. Então nós precisamos ter cuidado. E aí eu volto à questão: por que ainda não alcançamos a pátria para Cristo? Por que o Evangelho ainda não chegou em todos os lugares? Por que há tantos povoados, tantos distritos, tantos lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou? Por que somos tão limitados? Aí eu quero compartilhar com vocês o que eu considero que é uma realidade hoje. Primeiro, guarde isso: o cumprimento da missão depende também da vida espiritual da igreja. Vocês concordam com isso? A
igreja não pode cumprir a missão se a vida espiritual não vai bem. Então o cumprimento da missão depende da saúde. Por exemplo, uma pessoa enferma, ela pode trabalhar? Não pode. Então a doença impede a pessoa de trabalhar. Da mesma forma, eu digo que a doença espiritual tem impedido a igreja de cumprir a sua missão. Então eu chego à conclusão que a igreja está enferma. A igreja precisa cuidar da sua saúde. Eu pergunto para os irmãos hoje, nessa manhã, qual tem sido o programa de intercessão da maioria das igrejas? Sabe por que o culto de oração é pequenininho, com pouca gente? Porque a maioria dos crentes não acreditam em oração e não acreditam que Deus responde a oração. Por isso não ora. Não ora. Porque se eu e você acreditássemos na oração, nós estaríamos todo o tempo orando, pedindo a Deus, clamando diante de Deus. Eu venho de uma maratona de trabalho, de sertão, tantos do tempo de sertão, de culto de oração todos os dias na minha igreja. Na sede de missões nacionais, culto de oração todo dia. Agora 100 dias de oração. Meus irmãos, ninguém faz nada sem a intercessão, sem a oração. E nós precisamos nos converter a isso. Eu vou dizer a vocês o meu sonho. O meu sonho é que domingo à noite na igreja seja culto de oração. A gente fica pregando muito sem o poder do Espírito Santo, ninguém se converte e a igreja começa a enfraquecer. Sabe por quê? Porque muitos púlpitos só pregam mensagem evangelística domingo à noite, e mensagem evangelística não edifica crentes. Então domingo à noite tem que ser mensagem para crentes, e tem que ser culto de oração, para que durante a semana os crentes estejam alvoroçando o mundo, alvoroçando o mundo, porque aí sai com entusiasmo. Orou, pediu a direção do Espírito Santo, e aí segunda já começa a testemunhar de Jesus para as pessoas. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, é uma bênção poder ver uma igreja assim. Essa igreja que estava na mente de Jesus, e essa igreja que Jesus quer. Qual tem sido o trabalho de evangelização? Quem está fazendo discípulos? Eu disse ontem aos jovens que Jesus deixou uma ordem para a sua igreja. Uma ordem para a igreja. Sabe qual é a ordem? Ide e fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus para a igreja. Ele não disse ide e fazer grandes eventos. Ide, Ele não falou isso. Ide e fazer discípulos. E eu pergunto, quem está fazendo discípulo hoje? Eu não sei quantos anos vocês têm aqui de vida cristã, mas eu posso perguntar, quantos discípulos você já fez no seu tempo de vida cristã? Quantos discípulos você fez? Esse é o problema. Eu acho que essa é a pergunta que Jesus vai fazer quando a gente chegar lá. Quantos discípulos você fez? Eu não mandei você fazer discípulos. Eu não mandei você fazer discípulos. Quantos discípulos você fez? Agora você imagine se todo crente, toda pessoa salva fizesse um discípulo por ano. Dobraria o número de evangélicos todo ano. De 1 milhão ia para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, a gente alcançaria o mundo. Segundo o livro A Formação de um Discípulo em 33 anos, em uma geração, o mundo todo seria alcançado para a glória de Deus. E nós precisamos começar a fazer discípulos, jovem, adolescente, o adulto, cada um envolvido com isso, porque é o que Deus está querendo. Então, nessa deficiência da igreja, eu gostaria de destacar rapidamente 3 coisas. É o diagnóstico da igreja hoje. Se vocês não concordarem, vocês podem levantar e dizer: eu não concordo. Olha o diagnóstico da igreja hoje. Primeiro, falta de uma comunhão real com Deus. Tem gente que tem vida religiosa, mas não tem comunhão com Deus. Vai na igreja, mas não tem comunhão com Deus. Só vai para cumprir um compromisso. Inclusive muitos filhos de crentes às vezes vão arrastados para a igreja, porque o pai e a mãe o brigam. Não tem nenhuma comunhão com Deus. Por isso hoje são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil
que já passaram por igrejas evangélicas e que estão no mundo. Dados do IBGE. Saiu uma revista Ultimato da CEPAL. Que coisa triste. A pessoa fica na igreja um tempo, depois se afasta, fica um tempo, depois se afasta. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com Deus, não tem vivência com Deus, não sabe o que é, conversar com Deus cara a cara. A gente tem que conversar com Deus, Deus tem que ser real na sua vida. Você precisa falar com Deus como fala com seu amigo, como fazia Moisés e tantos outros da Bíblia. A gente precisa ter essa comunhão com Deus, isso é muito importante. E aí eu digo, uma lamentação do próprio Deus sobre isso está em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 7, 8 em diante, 14 até 21. Sabe o que Deus disse? Olha o que ele disse no versículo 14: as vossas duas novas e os vossos cultos os aborrece a minha alma, já me são pesados, já estou cansado de os sofrer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não aguento mais o culto de vocês. Em outras palavras, eu estou cansado com os cultos de vocês, porque vocês cantam, vocês leem a Bíblia, vocês pulam, vocês louvam, mas não tem comunhão comigo. Já estou cansado. Estou cansado de sofrer o culto de vocês. É o que está dizendo aqui, Isaías 1, de 14 a 21, ele está falando sobre isso. Não aguento mais. Por quê? Porque é um culto de pessoas que não têm intimidade com Ele, que não têm comunhão com Ele, e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então esse é um grande problema. Um outro problema é a imaturidade religiosa, a imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. O apóstolo, escritor da carta, apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 11, olha o que ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Entenderam? A gente tem uma fase de infância, mas depois precisa amadurecer. Assim como a gente amadurece na vida física, a gente precisa amadurecer na vida espiritual. E tem muito crente velho que tem ainda atitudes de menino, de criança. Aí você poderia dizer: mas pastor, que atitudes são essas? Ressentimentos. O irmão me ofendeu, eu não falo mais com ele. Isso aqui é coisa de menino. Eu não sei se aqui nas igrejas tem isso. Não sei se tem isso. Desentendimentos, desvios doutrinários, murmuração, fofoca, maledicência, um falando do outro. Tem isso na igreja? Não tem, né? Graças a Deus que aqui é diferente. Então o pessoal aqui é maduro, acabou já com essas coisas de menino. Mas meus irmãos, a gente tem que acabar com essas coisas de menino, coisas infantis que prejudicam o relacionamento, a comunhão. Eu não converso com fulano, até entre denominações, um de uma igreja não conversa com o outro da outra igreja. Parece que não vai morar no mesmo céu, Parece que o céu é tudo separado para cada denominação. Meus irmãos, a gente precisa viver em paz, a gente precisa ter comunhão uns com os outros e acabar com essas coisas de menino, porque isso mostra que a igreja é imatura. Apesar de tantos anos, há muita imaturidade espiritual, muita gente guardando mágoa, ressentimento, ódio no coração. Isso faz mal, isso produz câncer, produz um monte de doença, depressão, um monte de coisa vem por causa dessas coisas guardadas no coração. E a gente precisa acabar com isso. Hebreus capítulo 5, verso 12. Gosto muito desse texto. Olha o que o escritor disse aqui: porque pelo tempo já devis ser mestres, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos de Cristo. Meu Deus, ele está dizendo assim:
pelo tempo de vida cristã que vocês têm, vocês deveriam ser mestre. Mestre é professor. Vocês deveriam ser professores, mas ainda precisam que ensine para vocês. Os primeiros rudimentos é o A, E, I, O, U da vida cristã. Alfabetização. Alfabetização. Então tem muita gente que deveria ser professor, deveria estar ensinando, mas ainda está sendo alfabetizado na igreja, porque não cresce espiritualmente. E isso é um problema na vida cristã. Nós devemos crescer. Ele espera que todos nós cresçamos na vida cristã. E uma outra coisa é a negligência na causa, na missão. Nós temos que admitir que não estamos conseguindo cumprir o nosso papel aqui no mundo. Nós precisamos levar o Evangelho, que é poder de Deus, para todas as pessoas que vivem a nossa parte. E aí eu tenho uma palavra aqui do apóstolo Paulo a Timóteo que eu gosto muito. Ele diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Todos precisam ver o seu progresso espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4, de 14 a 16. É um texto muito bonito, mostrando que nós precisamos progredir, precisamos desenvolver em nossa vida cristã e alcançar as pessoas que vivem à nossa volta. Esse é o grande desafio. Então o primeiro problema é a vida espiritual da igreja. E segunda coisa que eu gostaria de apresentar aqui, então, para alcançar a pátria para Cristo, nós precisamos de um grande avivamento espiritual. Vocês concordam com isso? Precisamos, meus irmãos. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Mas isso só vai acontecer se nós quisermos. A igreja precisa querer isso. Se a igreja está satisfeita como está, vai ficar como está. Mas se a igreja sentir necessidade de tomar uma nova postura, então algo vai acontecer de Deus, um grande avivamento espiritual. Eu gosto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Olha a oração do profeta Abacuque. Antes de Cristo ele já orava. Olha a oração dele: ó Senhor, agora que eu vi os teus planos, eu adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar. A oração dele: aviva-nos, Senhor, como o Senhor fez no passado. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajude a cumprir a nossa missão. Abacuque 3:2. Ele fez uma oração pedindo a Deus por avivamento. E é claro que há um vazio espiritual no coração das pessoas. Milhões de pessoas estão com fome e sede das Escrituras. E nós podemos dizer que o povo nunca teve com tanto desejo de ouvir o Evangelho como nesses dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos então despertar. Quando eu falo avivamento, eu não falo de barulho, porque avivamento é compromisso com Deus, é comunhão com Deus, é oração. Uma igreja avivada é uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cumpre a sua parte. E para concluir aqui, nós precisamos sentir angústia pelas almas que se perdem. A igreja precisa voltar a ter amor pelos perdidos. Temos que amar a Deus, mas amar também o próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, nós temos que amar e começar a amar dentro da nossa casa, porque eu acho que aqui não tem uma pessoa que não tem alguém da família que está perdido. Nós temos muita gente perdida dentro da nossa própria família e precisamos amar essas pessoas, nos dedicar a essas pessoas, Joel capítulo 1, versos 13 e 14 diz assim, e aqui uma palavra para os líderes das igrejas: sacerdotes, vistam-se de pano e saco. Ministros do meu Deus, ajoelhem-se chorando por toda noite enfrentando
convoquem um jejum, anuncie que vai haver uma reunião solene, reúnam os mais velhos, todo o povo no templo do Senhor seu Deus, e ali chorem diante dele. Meus irmãos, se nós não sentirmos a necessidade e chorarmos diante de Deus, não vai acontecer nada. Então precisa partir de nós, líderes, pastores, missionários, liderança de igreja. Nós precisamos dizer: já chega, Senhor, nós não podemos continuar como estamos. Nós precisamos alcançar vidas para Jesus. Precisamos dobrar o número de membros de nossas igrejas. Senhor, ajuda-nos. E ele diz aqui: proclame um jejum, ajoelhem-se diante do altar e chorem diante de Deus, e Deus vai ouvir a oração. Deus vai operar poderosamente na vida da igreja. Se quisermos que nasçam filhos espirituais, nós precisamos sentir as dores do parto. Ninguém tem filho sem sentir dor do parto. Nenhuma mulher tem filho sem sentir dores de parto. Assim, espiritualmente, nós não podemos ter filhos espirituais se não pagarmos o preço, se não sofrermos para darmos à luz filhos espirituais. E é isso que precisa acontecer em nossos dias. Mas vejam, meus irmãos, que contraste nós encontramos no mundo hoje. Frequentemente eu vou a velório, alguém morreu, eu vou no velório, e eu vejo que as pessoas choram com muita facilidade quando vê alguém num caixão. Você sempre encontra gente chorando diante de um defunto, não é isso? Você vê isso. E eu tenho viajado também, ando pelas rodoviárias, e é muito fácil quando uma família, alguém entra no ônibus, ficar gente chorando. Fulano vai embora e fica aquele choro todo. Chora quem está dentro do ônibus, chora quem está fora. Eu já vi gente chorando até assistindo um filme, emocionante, chora. Aliás, eu vou mais longe. Tem gente que chora vendo essas porcarias de novela. Horrível. A pessoa que se coloca diante de programa desse tipo é uma baixeza tremenda, mas chora porque é emocionante. Mas eu digo, como tem sido difícil ver alguém chorando por almas que estão perdidas. E eu não vou longe não, pelo seu pai, a sua mãe. Talvez você nunca derramou uma lágrima pela salvação da sua família. Isso que é pior. Tem pais aqui que têm os filhos perdidos e talvez nunca tenham chorado diante de Deus pela salvação dos seus filhos. Uma esposa que nunca chorou pela salvação do esposo. Meus irmãos, é triste chorar por coisas banais e não chorar por almas que estão perdidas. Depois a gente pergunta: por que Deus não faz maravilhas? Por que Deus não salva pessoas? Porque nós não queremos. Nós estamos impedindo a ação de Deus no meio do povo. E nós precisamos então valorizar aquilo que é certo. Precisamos sentir paixão, compaixão pelas pessoas que vivem à nossa volta, como Jesus sentiu. Ao ver as pessoas, ele enchia-se de íntima compaixão. Várias vezes escrito na Bíblia isso. Íntima compaixão. E ele chorava. Jesus chorava. Eis que este povo é como ovelha que não tem pastor, cada um se desviando do seu próprio caminho. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis ajudar vocês, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus sentia compaixão das pessoas. Como nós estamos longe do nosso modelo. A igreja está cada dia mais longe desse exemplo do Mestre. Se ele sendo Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, sentia necessidade de orar de madrugada. A gente encontra Jesus levantando de madrugada, ainda escuro, e ele orava. Levava os discípulos ensinando aqueles moços para orar. Quantas vezes nós encontramos Jesus orando e eles dormindo. E Jesus chega e diz: mas nem uma hora, vocês não oram nem uma hora. E hoje que não é nem 5 minutos. A pessoa ajoelha 5 minutos, já está todo dolorido, não consegue ajoelhar 5 minutos para orar. Então nós precisamos voltar
a Bíblia nessa simplicidade, a igreja, né? E ser igreja, né? Só ser igreja, sendo igreja, pronto, nós vamos alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Então esse é o grande desafio. Então nós vemos que as pessoas que mais abençoaram o seu próprio povo foram pessoas que mais amaram as pessoas. Eu poderia citar aqui muitos exemplos, como Moisés, Neemias, Jeremias, Paulo. Que exemplos maravilhosos, meus irmãos, de pessoas apaixonadas por pessoas. Você vê, por exemplo, em Jeremias capítulo 8, finalzinho do capítulo, e capítulo 9, versículo 1. Olha o que Jeremias disse no capítulo 9, verso 1. Oxalá que a minha cabeça se transformasse em água e os meus olhos em fonte de lágrimas, para chorar de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Olha só, a gente conhece Jeremias como profeta chorando, mas pensa que ele chorava não, ele chorava pelo povo dele, pelo povo. Nós temos que orar pelo nosso povo e chorar diante de Deus pelo nosso povo. Precisamos orar pelas cidades. Da mesma forma, Neemias chorava pelo seu povo. Quando Anani trouxe aquela notícia de Jerusalém, que o povo estava abandonado lá, os muros derribados, portão queimado, o povo sem segurança, doentes, com fome, e Anani chegou na Babilônia, e aí ele perguntou: como está o meu povo em Jerusalém? Ele disse: você não queira nem saber o sofrimento do povo. E aí no capítulo 1 de Neemias ele diz assim: então assentei-me e chorei, e fiquei muitos dias orando, jejuando e chorando diante do Deus dos céus. Sabe qual foi o resultado da sua oração, do seu jejum e das suas lágrimas em favor do povo que estava em Jerusalém? Sabe o resultado? O rei disse: vai a Jerusalém ajudar o seu povo e leve toda a madeira que você precisar para reconstruir, e leve homens para ajudar. E em 52 dias ele tinha reconstruído os muros de Jerusalém, porque ele chorou pelo seu povo. O que está faltando na nossa vida é isso, meus irmãos. A gente tem que parar de brincar de igreja. Nós precisamos parar com isso e precisamos assumir o nosso papel como igreja. Meus irmãos, nós somos igreja de Jesus aqui no mundo. Nós representamos o Cristo aqui no mundo. Nós somos, Tanto é que os apóstolos escreveram, principalmente Paulo, comparando a igreja ao povo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então a igreja é Cristo, Cristo é o cabeça, e a igreja obedece a Jesus e faz aquilo que Jesus quer fazer. Eu pergunto: quantos de nós aqui nesta noite ou nesta manhã poderíamos estar contentes por gastar meia hora de oração por dia em favor dos perdidos? Quantos aqui poderiam estar contentes por gastar meia hora de oração em favor dos perdidos? Meus irmãos, às vezes tenho vergonha do culto de oração em certas igrejas, porque não tem um pedido em favor dos perdidos. A pessoa levanta: eu peço para abençoar a minha vida, minha saúde, meu emprego, meu isso, meu aquilo, meu. Cada um só se preocupa por si. Vamos parar com isso. Nós somos as pessoas mais abençoadas do mundo. Ninguém é tão abençoado como o povo de Deus, como os crentes. Nós não precisamos pedir nada para nós. Nós temos que pedir agora para o povo que está perdido indo para o inferno, e gastar tempo com isso, pedindo oração em favor das pessoas. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser igreja. Vamos ser igreja de Jesus aqui, representando Cristo aqui nesse mundo, fazendo tudo o que Cristo fazia. Nós temos que fazer, amar as pessoas, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, visitar as pessoas. É isso que a igreja tem que fazer, porque nós somos Cristo aqui do mundo, e é esse o nosso trabalho, e precisamos então ser simplesmente igreja, cumprindo a nossa missão aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a alcançar o nosso Brasil e a pátria para Cristo. Amém.